Então, voltando. O grau de imobilização do patrimônio líquido, ele indica quanto que do nosso patrimônio líquido está investido lá no imobilizado. Quando eu falo imobilização, não é só imobilizado puro, são os investimentos, o imobilizado, o intangível e no passado existia o diferido, por causa disso aquele D ali na fórmula que vocês estão vendo. Então, assim, no passado se tinha uma ideia de que meu patrimônio são meus bens físicos, né? Então, terrenos, imóveis, veículos, máquinas. Isso era importante para uma empresa mostrar esse imobilizado, esse patrimônio. Hoje não vale nada isso. Hoje, se a empresa tiver, aqui usando desse exemplo que nós temos, imobilização do patrimônio, grau de imobilização do patrimônio líquido, investimentos, 25 mil, imobilizado, 50 mil, intangível, 10 mil e diferido, 10 mil, dividido pelo um patrimônio líquido total de 100 mil, chegamos a um resultado de 0,95. Significa o quê? Que para cada real do nosso patrimônio líquido, nós temos 95 centavos investido em bens permanentes, fixos. Ou seja, nosso dinheiro está parado, está engessado dentro da empresa. No passado, isso era bom. Tem um patrimônio, a empresa tem sua sede, tem máquinas novas, tem veículos novos, tem isso. O dinheiro estava tudo ali parado. Porque, tu ia pedir um dinheiro emprestado no banco, o banco queria um terreno, queria um veículo, queria uma máquina em garantia. Hoje o banco não quer saber disso. O banco quer duplicata, quer um título líquido capaz de fazer dinheiro rápido. Então, não interessa ter patrimônio fixo. Quanto menos eu tiver imobilizado, ou seja, no permanente, melhor para a empresa. Então, na nossa resposta aqui, para cada real do capital próprio, 95 centavos está investido em bens permanentes. A análise é o seguinte: quanto menor, melhor. Ou seja, quanto menos eu tiver parado o dinheiro, melhor. É importante que esse dinheiro esteja no nosso capital de giro. Hoje, quando uma empresa é negociada por outra, vendida para outra empresa, por exemplo, vou usar um exemplo que aconteceu aqui na região, a Domínio Sistemas foi vendido para essa Thomson Reuters, que é outra empresa de sistema mundial, né? Eles nem ficaram, nem olharam as edificações, nada. A edificação ficou com os donos, o patrimônio físico ficou com os donos. Eles só compraram o negócio. Então, hoje em dia é muito comum grandes grupos empresariais constituírem holdings patrimoniais para botar o patrimônio, ou seja, terrenos, edificações, algum tipo de veículo, algum investimento, tudo nessas empresas que são patrimoniais e deixar o negócio só a operação, compra, venda, recebimento, pagamento e o lucro da empresa. Ali é só o negócio. Se alguém quiser comprar, é dali que vai se extrair as informações e o resto tudo que normalmente não se quer já está numa outra empresa. Então é importante que a empresa não imobilize todo o seu dinheiro. Quando eu falo imobilizado, é deixar lá parado, né? Investimento imobilizado ou intangível. Quanto menor for esse indicador, melhor. E a fórmula aqui é o seguinte: imobilização do patrimônio líquido igual investimentos, imobilizado, intangível
e D de diferido, não é disponibilidade. O que é diferido? Diferido eram as despesas que tinha no passado quando tu ia investir num negócio novo. Aí tu ia gastando com pesquisa, com umas coisas, em vez de jogar na despesa, jogava no ativo para amortizar ela no resultado quando eu tivesse receita, para eu ter receita e despesa ao mesmo tempo. Só que, se lá na frente a receita não acontecesse, eu só ia ter despesa. Então, com essas mudanças contábeis aí, isso acabou. Não existe mais diferido. As empresas não podem mais constituir diferido. Quem tinha saldo pôde manter por um tempo. Então, é possível que alguns balanços ainda tenham isso aí. Por isso, esse D de diferido aí. Essas siglas aqui, ó, INV, I, INT e D, é possível que alguns livros de análise das demonstrações contábeis vocês não encontrem isso. Por quê? Porque os livros de análise de demonstrações contábeis, eles tratam como ativo permanente. Então, vocês só vão achar AP. Antigamente era assim. Existia um grupo ativo permanente, que estava tudo isso aqui dentro. Então, era AP dividido pelo PL. Pode ser que vocês peguem livros de análise e ainda encontrem isso. Os livros mais antigos, ou seja, de 2010 para trás, que não é tão antigo assim, vai ter só AP dividido pelo PL, tá? Índices de rentabilidade. Rentabilidade compara o lucro com alguma coisa, normalmente. Compara a receita com alguma coisa. Ou seja, normalmente esses valores de lucro ou receita com o capital investido, que é o total dos nossos ativos, total do nosso PL, esse tipo de coisa. Então, regra geral dos índices de rentabilidade. Quanto maior o resultado, melhor. Ou seja, quanto mais lucro, melhor. Então, vamos lá. Nós temos o primeiro indicador, giro do ativo. Mede o volume de vendas em relação ao investimento total. Quanto maior for esse giro, maior deverá ser a taxa de lucro. Como é que a gente chega no giro do ativo? Vamos buscar o valor das vendas líquidas, ou seja, a nossa receita líquida de venda, dividido pelo nosso ativo total. Se a gente tiver um resultado de 0,47, por exemplo, significa que para cada R$1 de ativo investido, foi gerado 47 centavos de vendas, ou as vendas representam 47% do ativo. Quanto maior, melhor. Ou seja, quanto mais venda eu gerar em relação a um ativo, melhor. O melhor negócio que se tem é a gente investir pouco e ter bastante lucro. Esse é o melhor negócio que existe. Então, é essa comparação que se faz. Quanto mais eu vendo em relação ao mínimo que eu posso investir. Então, o que eu invisto é o meu ativo total. O que eu vendo é a minha receita líquida de vendas. Então, eu comparo a receita líquida com o que eu investi. Quanto maior for essa margem, melhor. Margem líquida ou retorno sobre as vendas. Indica a lucratividade obtida em função do faturamento. Ou seja, compara o lucro líquido do exercício em relação às vendas líquidas ou receita líquida. Então, lucro líquido, 9 mil, em relação à receita líquida, 80 mil, chegamos num resultado de 0,11. Significa o quê? Para cada R$1 de venda líquida, nós temos 11 centavos de lucro. Quanto maior, melhor. Quanto mais lucro, melhor. Margem bruta tem o mesmo raciocínio, porém compara lucro bruto com receita líquida ou vendas líquidas. Observem que a margem bruta é maior que a margem líquida. Por quê? Porque se a gente pensar na estrutura do DRE, o lucro bruto vem antes das despesas operacionais, né? Ou seja, o lucro bruto é maior que o lucro líquido. Então, a margem bruta tem que ser maior que a margem líquida. Então, margem bruta, lucro bruto dividido pelas vendas líquidas ou receita líquida, 0,19. Significa que, para cada R$1 de venda líquida, 19 centavos é lucro bruto. Quanto maior, melhor. E aí, para que serve essa análise? Para saber se o meu lucro bruto vai suportar as outras despesas. Então, se o meu lucro bruto já der uma margem muito baixa, eu preciso trabalhar preço de matéria-prima, custo, esse tipo de coisa para melhorar meu lucro.
Se não, é lógico que dali para baixo eu vou ter prejuízo. A última linha vai ser prejuízo. Margem operacional indica a lucratividade das atividades operacionais em relação às vendas líquidas. Ou seja, em vez de pegar o lucro líquido ou em vez de pegar o lucro bruto, nós vamos pegar aquele resultado antes dos impostos. Antigamente era chamado de lucro operacional, depois mudou na estrutura da DRE. Então, aquela linha que nós temos lá, resultado antes dos impostos, que é antes do imposto de renda da contribuição social, é a margem operacional, é o lucro operacional. Então, aquele resultado dividido pelas vendas líquidas vai chegar no na nossa margem operacional, que tem a mesma interpretação. Para cada real de venda líquida, 15 centavos é lucro operacional. Observem que lucro operacional e lucro bruto é maior do que margem líquida. Por quê? Porque o lucro líquido sempre é a última linha e é sempre o menor deles. Mas, quando a gente falar em lucro, quanto maior, melhor. Que bom seria se, por exemplo, a gente tivesse aqui 80%, 90% e lá no lucro líquido 70% de lucro. Mas qual é a empresa que tem 70% de lucro? Difícil, né? Mas essas são as análises que se faz em relação aos resultados, em relação às vendas. Rentabilidade do ativo. Demonstra a rentabilidade que todos os ativos geraram no período. Mostra quanto a empresa obtém de lucro líquido em relação aos investimentos. Então, compara lucro líquido em relação ao ativo total. Então, lucro líquido, 9.000, dividido por 170 de ativo total, igual a 0,05. Significa o quê? Para cada real investido nos ativos, a empresa obteve 5 centavos de lucro líquido. Como nós estamos falando de rentabilidade e lucro, quanto maior, melhor. Quanto mais lucro líquido eu tiver em relação ao que eu invisto, melhor. Retorno sobre o investimento, mesma indicação, mas qual é a diferença? Usa um ativo médio. É o lucro líquido do exercício dividido pelo ativo total médio. O que é ativo total médio? Saldo atual do ativo mais o saldo anterior do ativo dividido por 2, uma média. Esse é o retorno sobre o investimento. Na matemática financeira, vocês têm alguns indicadores também parecidos com esse, tá? Que tem o mesmo princípio. Talvez já tenham até visto esses indicadores. Quando fala-se em lucro, quanto mais lucro, melhor. Rentabilidade do patrimônio líquido. A gente compara o quê? Lucro líquido com o patrimônio líquido médio. Quando eu falo patrimônio líquido médio, sempre é patrimônio líquido inicial mais patrimônio líquido final dividido por 2. Onde é que eu busco essa informação? Nós temos sempre o balanço comparado, estão lembrados? Patrimônio do ano anterior, patrimônio do ano atual. Então, patrimônio inicial, ano anterior. Patrimônio final, ano atual. Somos 2, divide por 2, dá a média. Sempre. Quando a gente falar estoque médio, estoque inicial do ano anterior, estoque final do ano atual. Somos 2, divide por 2, dá a média. Então, é aí que vocês vão buscar patrimônio líquido médio, ativo total médio, estoque médio. Tudo que a gente falar médio é o ano anterior mais o atual dividido por 2. O que indica aqui? Um lucro líquido dividido por um PL médio deu 0,09. A nossa interpretação praticamente é a mesma. Para cada real do capital próprio, a empresa obteve 9 centavos de retorno. Quanto maior, melhor. Quanto mais lucro, mais rentabilidade, melhor. Então, índices de liquidez mostra a capacidade de pagamento. Quanto maior a minha capacidade de pagamento, melhor. Então, a interpretação básica dos índices de liquidez é quanto maior, melhor. Índices de estrutura, que tratam da garantia do capital de terceiros. Ou seja, quanto maior for o meu patrimônio em relação ao dinheiro que eu devo para os outros, melhor. Então, quanto maior, melhor. Exceto a parte que trata de índices de endividamento, que aí a gente divide endividamento no circulante e endividamento do não circulante. Esses é que a gente tem que tomar cuidado. Não é interessante que o endividamento circulante seja maior que o endividamento não circulante. Nesse caso, é invertido. Quanto menor for o endividamento circulante, melhor. Índice de rentabilidade. Qualquer tipo de rentabilidade.
margem líquida, margem bruta, margem operacional, retorno sobre o ativo, retorno sobre o patrimônio líquido, quanto maior, melhor. Essa é a interpretação básica. Por fim, a gente começa no resultado do lucro por ação. Indica a lucratividade por ação do capital social. Então, o que é o lucro por ação? Nós vamos pegar o lucro líquido do exercício e dividir pelo número de ações. Aonde a gente busca essa informação? Normalmente, quando a gente constitui uma empresa, existe um capital social. Esse capital social, ele é composto pelo número X de ações que tem um valor. Normalmente, assim, capital social, 90 mil ações no valor nominal de R$1 cada uma. 90 mil vezes 1, 90 mil reais é o capital social. Normalmente é isso. Número de ações vezes R$1, que vai dar o valor do capital social que está lá no nosso PL. Então, a gente pega esse lucro líquido dividido por esse número de ações que vão estar lá no capital social. Então, se a gente pegar aqui um exemplo, R$9.000 de lucro líquido para 90 mil ações, nós vamos ter um resultado de 0,10 ou 10%. Significa que cada ação do capital social valorizou 10% no exercício em análise. Por que valorizou 10% no exercício em análise? Porque o lucro ele é periódico, ele não é acumulado. Todo ano nós temos lucro ou prejuízo, né? Então, se a gente tiver lucro no ano 1, no ano 2, no ano 3, cada período ele vai ter uma lucratividade em relação ao número de ações. Por isso, ele é no exercício em análise. No outro ano, ele pode dar 5%, ele pode dar 15%, dependendo. Tá? E, por fim, nós temos o valor patrimonial da ação, que indica quanto que está valendo cada ação do capital social após o início das atividades e ao final de cada período. Então, a gente só vai saber quanto que está valendo cada ação do capital social pelo menos no final do primeiro ano de atividade dela. Por quê? Porque a ação, como eu falei para vocês, quando a gente constitui a empresa, ela tem um valor, normalmente R$1. Então, nós investimos lá na empresa 90 mil reais, que é dividido em 90 mil ações ou 90 mil cotas com valor de R$1 cada uma. Então, cada uma delas vale R$1 vezes 90 mil nosso capital social. Esse é o nosso ponto de partida. No final do primeiro ano, nós vamos ter lucro ou prejuízo. Esse lucro ou prejuízo a gente traz para dentro do patrimônio líquido para fechar ativo com passivo, certo? Foi o que a gente aprendeu. Esse lucro que está dentro do patrimônio líquido vai somar no nosso capital social e vai dar o total do nosso patrimônio líquido. O total do nosso patrimônio líquido é o que é o nosso direito, é o nosso valor. Então, a nossa ação que valia R$1, com aquele lucro, com aquele prejuízo, ela pode ter aumentado ou reduzido. Então, como é que eu sei quanto que vale a minha ação ao final de cada ano? O valor patrimonial da ação é igual o total do PL no final do ano, dividido pelo número de ações. Então, aqui no exemplo, no slide anterior, nós tínhamos aqui 90 mil ações. Se a gente constituiu esse capital com R$1 cada ação, significa que o nosso patrimônio era 90 mil no ano anterior. No ano seguinte, quando a gente teve o primeiro lucro, nós tivemos 10 mil de lucro, por exemplo, que formou um PL de 100 mil. Então, 90 mil, que era o nosso capital, mais 10, formou um PL de 100 mil. 100 mil, que é o nosso PL, dividido por 90 mil, que era o nosso capital inicial e que era o valor das nossas ações, chega num resultado de 1,11. Cada ação de capital social, que antes era R$1, agora vale 1,11, certo? Então, o valor patrimonial da nossa ação é R$1,11 e antes era 1. Se a gente for pensar, mas quanto que valorizou a nossa ação? 11 centavos. Então, cada ação do capital social está valendo no final do exercício R$1,11. Quanto maior, melhor. Ou seja, quanto mais valer a nossa ação, melhor é o patrimônio e a nossa empresa. Então, quando a gente falar em rentabilidade, os indicadores, sempre a gente tem que pensar, quanto maior forem esses indicadores, melhor. Todos esses indicadores que nós falamos hoje, todos eles são calculados usando fórmulas
E os resultados, né? Ou seja, os números que vão compor essas fórmulas, saem lá da estrutura que a gente aprendeu, da estrutura do balanço patrimonial, da estrutura da demonstração do resultado do exercício. Por isso é importante saber o que é ativo circulante, o que é passivo circulante, o que é realizável a longo prazo, o que é exigível a longo prazo, o que é imobilizado, intangível, o que é caixa equivalente, o que é disponível, o que é PL, o que é estoque. Por quê? Porque tudo isso a gente precisa saber para colocar nessas fórmulas aqui e chegar no nosso resultado. Simples assim. Nada de surpresa, nada de dificuldade, só pegar números, somar e dividir e interpretar o resultado. Agora, não basta vocês fazerem uma meia sola e, vamos fazer uma análise. Aí pega essas fórmulas todas que estão aqui, que isso aqui vem de muitos anos, pega os números do balanço e chega aqui no 1.11. E vocês não sabem explicar isso aqui. Então, não basta calcular o 1.11. A gente precisa explicar isso. Vocês, como contadores, para participar da gestão dos negócios, serem, assim, profissionais bem reconhecidos dentro das empresas que vocês trabalham, vocês precisam explicar isso que vocês fizeram. Então, não pensem assim, isso é molezinha, vou fazer um feijãozinho com arroz e passo para frente. Não. Se vocês não explicar isso, não participar, não dizer, olha, então para melhorar isso a gente tem que melhorar aqui, senão isso não vai mudar, não dar as sugestões e as opiniões, não vale de nada isso aqui. São só dados, não são informações. Então, lembrado lá bem no comecinho, quando a gente falou de estrutura, que eu disse, qual é a diferença de dados e a diferença de informações? Dados contábeis são só números isolados, ou seja, se eu passar isso aqui para o meu gerente ou para o dono da empresa e não explicar nada para ele, isso aqui é só um dado, 1.11. Agora, informação é dizer que esse 1.11 é o valor patrimonial da nossa ação, que valia R$1, agora vale 1.11. Como que chegou no 1.11? Por causa do lucro. Quanto mais lucro, mais vai valer as ações. Quanto mais vale as ações, mais vale a nossa empresa. Quanto mais vale a nossa empresa, mais interessados têm em investir, em comprar, em emprestar, em negociar com ela. Para isso que servem esses indicadores. Entendido, gente? Sim. Bastante coisa, mas ao mesmo tempo é pouca coisa, tá? Então, para não ficar muito chato, né, que a gente já está aqui 8h43, vamos deixar para a semana que vem esses outros indicadores aqui, ó, que são os índices de rotatividade, certo? Ou os índices de atividade, né, como alguns profissionais chamam, ciclo operacional, ciclo financeiro. Mas vocês já podem pegar aqueles exercícios que eu mandei lá e já podem ir desenvolvendo aquilo que dá, certo? E esses aqui que falta explicar, na verdade, já estão no material que eu passei para vocês, tem aqueles vídeo-aula que eu passei para vocês explicando também. Mas a próxima aula a gente vai discutindo eles, porque aqui ó, tem as rotações de estoques, rotações de contas a receber, rotações de contas a pagar, depois ciclo operacional, ciclo financeiro. E depois disso a gente vem com variação do capital circulante líquido e o EBITDA. Mas o que eu vou cobrar de vocês? Até os operacionais aqui, ó, rotação para a prova. Esses operacionais aqui e esses aqui de rotação que são básicos. O EBITDA é só para explicar para vocês que existe um indicador muito famoso que é esse EBITDA, que é bastante usado para dar o start em qualquer tipo de negociação empresarial, tá? Pode ser assim? Pode. Pode? Dúvidas? Perguntas? O que vocês querem saber? Vocês leram o material que eu passei, assistiram as videoaulas lá? Aí explica tão bem quanto, até melhor que eu. Podem olhar lá, tem aqueles videoaulas, eu assisti todos para poder botar lá. Hein? Perdi meu tempo para fazer isso, não peguei lá aleatório na internet, não. Então são bons vídeos que explicam certinho isso aqui. Ok? Certo. Certo. Então tá.
Encerramos hoje. Dão sequência com os exercícios, pode ser? Ok. Pode. Ok, vou gravar as Pode. aulas e botar lá no Ava para vocês, certo? Certo. Certo. Boa noite para vocês. Certo, valeu. Boa noite. Boa noite, valeu. Tchau. Dúvidas, pode me mandar por e-mail, WhatsApp, se precisarem, tá? Tá bom. Tchau. Tchau.